Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, bom crepúsculo e boa alvorada. Vamos começar com aquelas videoaulas que a gente combinou, certo? Então, lembrando que isso não é uma aula oficial, isso não conta como dia letivo. Nas próximas semanas, pode ser que a gente tenha algo nesse sentido, tá bom? Mas isso ainda não tem nada certo. Certinho? Então, vamos lá. Eu vou começar com o assunto solubilidade, que seria o nosso próximo assunto em sala de aula, certo? Então vamos ver. O que é a solubilidade? A solubilidade ela pode ser definida como a capacidade que um determinado material, que a gente vai chamar ele de soluto, tem de se dissolver em uma quantidade definida de outro material, que a gente vai chamar de solvente. E quando eu tenho essa dissolução do soluto no solvente, eu tenho a formação de uma solução. Certo? Uma solução, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Então, os solutos e os solventes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Joia? Então, as soluções, elas na química, são um tipo de mistura homogênea compostas por duas ou mais substâncias. Então, vocês estão vendo duas ou mais substâncias. Certo? Então elas têm como características uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias, possui apenas uma fase, as partículas de um soluto em uma solução não podem ser vistas a olho nu, certo? Então você não consegue distinguir as partículas do soluto e do solvente. E uma solução, ela é estável. O que ela é estável? O que quer dizer ela ser estável? Você não consegue separar essa solução deixando ela decantar, por exemplo. Ela é estável, ela vai permanecer ali como uma mistura homogênea, certo? Bem, seus componentes também não podem ser separados mecanicamente, nem por filtração ou outro método mecânico. Dá para separar os componentes de uma solução? Existem algumas formas. Tá? A gente tem algumas formas. Mas, mecanicamente, como por exemplo por filtração, eu não consigo. Bem, um exemplo aqui de solução a gente coloca é uma solução gás-gás. Né? Um exemplo, o ar atmosférico, que é uma solução gasosa em que você tem alguns gases, como por exemplo o oxigênio, dissolvidos em nitrogênio. Então aqui eu coloco para vocês os componentes, certo? Aproximados aí e a porcentagem aproximada de cada componente do ar atmosférico. Então tem o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás argônio e outros gases. Vocês veem que a maior quantidade de gás que eu tenho aqui é o gás nitrogênio, seguido do oxigênio e do argônio e dos outros gases. Quando a gente vê que o nitrogênio está em maior quantidade, a gente vai dizer que ele é o solvente, certo? Então, geralmente, o solvente é aquele componente que está em maior quantidade na solução. Uma solução gás líquido, o exemplo, o gás carbônico dissolvido no refrigerante ou na água com gás. É um exemplo de uma solução gás líquido, por exemplo, aqui nossa água com gás. Eu coloquei aqui, abri minha garrafinha, coloquei no meu copo e vocês estão vendo agora as bolinhas saindo ali, certo? Bem, dentro da garrafa, o meu gás carbônico estava dissolvido ali na água, certo? Por exemplo, como eu já falei para vocês, os peixes. O que os peixes respiram? Gás oxigênio. Da onde eles tiram esse gás oxigênio? Ele está dissolvido em água, certo? Ele está dissolvido na água. Eles vão respirar esse gás que está dissolvido. Alguns peixes, outros vão respirar lá em cima. Mas enfim, voltando aí. Uma solução líquido-líquido, um exemplo aqui é a gasolina que é vendida no Brasil. É uma mistura homogênea entre álcool etílico, famoso etanol, e a gasolina, certo? Então eu vou ter uma mistura, certo, homogênea, que é uma solução líquido-líquido, no caso, em que eu tenho um solvente líquido, que é a gasolina, e um soluto líquido, que é o etanol. Está cerca de 25% do etanol anidro, sem água, certo? Por quê? Porque a água não é solúvel em gasolina. E nem a gasolina é solúvel em água, ok? Joia! Sólido e líquido. Essa é a mais comum que a gente tem por aí, que são os sólidos dissolvidos em
líquidos. Exemplo, qualquer sal que for solúvel em água e água. Certo? Aqui eu estou colocando como exemplo o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, em um pouco de água. Então, aqui eu fiz um videozinho também. Temos... Ué, sumiu? Falhou? O programa ao vivo é assim mesmo. Pronto. Então, temos... Eu estou colocando cloreto de sódio aqui num copo com água. E aí, vou homogeneizar isso aí. E vocês vão ver que o cloreto de sódio vai se solubilizar. Ele vai ficar solubilizado na solução. Eu não vou ver mais o cloreto de sódio ali como outra fase. Então, tem uma fase só, eu tenho uma solução homogênea. Perfeito? Seguindo, então, uma solução sólido-sólido. Uma solução sólido-sólido, um grande exemplo desse tipo de solução, são as ligas metálicas. Certo? As ligas metálicas, como por exemplo o bronze, é uma mistura principalmente do estanho, que é um tipo de metal, em cobre. Então eu tenho uma quantidade grande de cobre, esse cobre será o meu solvente, e o soluto será o estanho, e vou ter outros metais também, e eu tenho o bronze. Aqui é um exemplo, uma escultura de bronze, certo? Que vocês acham em alguns museus. Vocês vão ver que pela característica de ter estanho, ter o cobre, isso aí pode oxidar com o tempo. Então a maioria das peças de bronze que a gente vê, elas estão meio esverdeadas ou meio acinzentadas, que isso é por conta do processo de oxidação. Tá? O cobre, quando oxida, ele forma uma capinha, né, um produto químico, um composto químico, que é o óxido de cobre, que ele é esverdeado, azulado. Certo? Bem, e a solubilidade? Bem, a gente falou de soluções, agora a gente vai falar de solubilidade. Bem, o soluto, ele é a substância que vai ser dissolvida em uma solução. E ela vai ser chamada, então, de soluto. Ela geralmente está em menor quantidade que o solvente, certo? E a temperatura influencia na solubilidade de um soluto em um solvente. E como, professor? Como é que isso vai acontecer? Aí eu vou dizer para você que depende. Hã? Como assim depende, velho? Depende. A temperatura, ela pode aumentar a solubilidade do soluto, como ela também pode diminuir a solubilidade do soluto. Não, pera aí, velho. Você tá tirando com a minha cara, né? Não. Isso acontece. Isso aí vai depender do quê? Da quantidade de energia que você precisa ou que vai ser liberada durante o processo de solubilização. Mas peraí, professor, energia? O que você está falando? Calma, cara. Você vai estudar isso mais pra frente. Quando você for estudar lá no segundo ou no terceiro ano, agora eu não sei dizer para você, você vai estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre a entalpia, por exemplo. E isso vai facilitar esse entendimento. O nome da parte da química que estuda isso é a físico-química. E se você tiver um soluto gasoso, ou seja, se o meu soluto for um gás, como por exemplo o meu gás carbônico na água ali, a pressão desse gás também tem uma influência nessa solubilidade. E como é que vai funcionar? Da mesma maneira que a temperatura, certo? A físico-química vai explicar. Beleza? Mas calma, que agora tá tudo bem. Certo? Calma que tá tudo bem agora, a gente vai seguir. Eu tô falando, dando spoiler da matéria mais pra frente, mas a gente vai continuar na nossa toada aqui. Beleza? Seguindo então, e o que é o solvente? É a substância em que o soluto se dissolve. Ele vai estar sempre presente em maior quantidade que o soluto na solução. E aí você fala, professor, mas e aí? O que faz algo dissolver em algo, algo se solubilizar em algo? A gente usa normalmente uma regrinha chamada semelhante dissolve semelhante, certo? Para eu trabalhar com essa regra, eu tenho que entrar num conceito que é o conceito de polaridade, certo? O conceito de polaridade vocês vão ver no segundo ano, depois que vocês estudarem teoria da ligação de valência, certo?
Então eu não vou entrar nesse conceito aqui agora, tudo bem? Mas o que faz ser um soluto solúvel num determinado solvente é certo? É esse conceito de semelhante dissolve semelhante. Então, classes de compostos semelhantes vão se dissolver em classes de compostos semelhantes. Joia? Bem, vamos trabalhar aqui com os solutos que são dissolvidos em solventes, certo? Que são miscíveis, a gente chama assim. Beleza? E para isso eu vou trabalhar com uma quantidade máxima de soluto que vai ser dissolvida no solvente. Certo? Acorda aí. Beleza? Então, qual que vai ser essa quantidade? O coeficiente de solubilidade ou simplesmente a solubilidade. Certo? O livro de vocês chama de coeficiente de solubilidade, colocando um CS como... Gente, eu não vou ficar cortando o vídeo não. Se eu esquecer a palavra, eu volto e falo de novo, beleza? Por que, professor? Você está com preguiça? Sim. O coeficiente de solubilidade a gente chama, abrevia como CS, abreviação, era a palavra que eu queria lembrar. Ok? Então vamos lá. Qual é a definição de coeficiente de solubilidade? É a solubilidade da composição analítica de uma solução saturada expressa como uma proporção de um soluto designada no seio de um solvente determinado. A solubilidade pode ser definida em unidades de concentração, molalidade, fração molar, razão molar e outras unidades. Esta é a definição da União Internacional de Química Pura e Aplicada, também chamada de UPAC. Vocês ouviram um espirro aí ao fundo, foi minha esposa, não é o coronga, é porque a gente fez faxina na casa, subiu um pouquinho de poeira, então de vez em quando a alergia ataca. Bem, voltando aqui, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Vocês podem ouvir aqui minha máquina de lavar tá fazendo barulho também. E voltando, gente, esse conceito que eu acabei de falar com toda a pompa e elegância faz um sentido para vocês? Ah, professor, faz. Ah, professor, não faz. Está muito rebuscado. Realmente está muito rebuscado. Certo? Então eu vou colocar ele de uma maneira um pouquinho mais direta. Certo? Que simplesmente é coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então é o quanto que eu consigo colocar de soluto e dissolver, certo? Numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Lembra? A temperatura influencia na quantidade de soluto que eu consigo dissolver num determinado solvente, para mais ou para menos. Certo? Quais são aquela segunda parte ali do texto rebuscado? São as unidades. Por exemplo, grama por grama, mol por litro, gramas por litro ou percentagem de soluto por solvente. Então vai ser sempre em gramas de soluto por gramas de solvente, em mols de soluto por litros de solvente, em gramas de soluto por litros de solvente. Certo? Ah, mas o que é mol, professor? Calma que a gente vai chegar lá. Isso é spoiler das próximas aulas. Beleza? Então, para deixar bem claro, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade de um solvente a uma dada temperatura. Joia? A gente tem que lembrar que a temperatura influencia na solubilidade do soluto. Se ele for gasoso, a gente leva em consideração também a pressão. E a quantidade de solvente também influencia. Como assim, professor? Olha, se eu pego 100 ml de água ou 100 gramas de água, enfim, e coloco 10 gramas de cloreto de sódio. Beleza. E se eu colocar 100 gramas de cloreto de sódio? Vou conseguir solubilizar? Dependendo da temperatura, consigo. Se eu colocar 1 kg de cloreto de sódio, consigo solubilizar 1 kg de cloreto de sódio, sal de cozinha, em 100 ml de água? Não, não dá. Ah, nem se aumentar a temperatura? Cara, provavelmente nem se aumentar a temperatura. E aí, como é que eu vou fazer então? Se aumentar a quantidade de solvente, se eu pego 1 kg de cloreto de sódio e coloco em 10 litros de água, eu consigo solubilizar?
Consigo. Ah, mas e a temperatura? Em várias temperaturas eu vou conseguir solubilizar, porque eu aumentei a quantidade de solvente. Então é uma proporção, é uma razão, certo? Lembra aqui que eu falei para vocês? Razão, o que quer dizer? É uma proporção, é uma quantidade dividida pela outra. Então vamos seguir aqui. Exemplos de coeficientes de solubilidade. Por exemplo aqui, a solubilidade da sacarose, que é o famoso açúcar, certo? Em 100 gramas de água. Então eu tenho aqui uma tabela com temperaturas, então vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, e o coeficiente da sacarose, gramas de sacarose por 100 gramas de água, de 0 a 100 graus Celsius. O que essa tabela quer me dizer? Ela está me dizendo que quando a temperatura da minha solução for 0 graus Celsius, eu só consigo solubilizar 179,2 gramas de sacarose a cada 100 gramas de água. Certo? Se ela for 10, eu já consigo solubilizar 190 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Se ela for 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar 203,9 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Se ela for 80, 362 gramas de sacarose em 100 gramas de água. E se ela for 100 graus Celsius, 487,2 gramas de água eita ferro, Felipe, até aqui, cara, até em casa, coronga, vamos lá, não é coronga não, calma, gente, 487,2 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Então vocês estão vendo que a quantidade de sacarose que eu consigo solubilizar, certo, em 100 gramas de água, professor, mas eu quero falar em ml, tudo bem, é porque essa tabela é em gramas de água, mas se fosse ml, também valia. Mas a quantidade de sacarose que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água vai aumentando à medida que eu aumento a temperatura. Então, a solubilidade da sacarose aumenta com o aumento da temperatura. Agora vamos para o exemplo contrário. Vou falar do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é aquilo que a gente tem quando eu misturo, certo? O óxido de cálcio em água. Vou ter o chamado hidróxido de cálcio. O óxido de cálcio é o chamado cal, tá? O hidróxido de cálcio é uma base, certo? Ela está na categoria dos compostos químicos chamados bases. E aqui ela tem a fórmula química Ca, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 2. Mas, professor, eu não entendo essa fórmula. Calma, velho. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso também, certo? E aí, vamos lá. Olha só, temperatura de 0 graus Celsius. A quantidade de hidróxido de cálcio que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água. 0,185 gramas. Agora aumentei para 10 graus Celsius, 0,176 gramas. Agora aumentei para 80, 0,094 gramas. Agora aumentei para 100 graus Celsius, 0,077 gramas. Ou seja, a temperatura aumentando diminui a solubilidade do hidróxido de cálcio em água. Então esse composto diminui a solubilidade quando eu aumento a temperatura. Certo? Beleza, gente? Tá tranquilo? Professor, não tô entendendo. Calma, cara. Eu vou deixar um espaço depois para vocês fazerem perguntas, para eu poder tentar respondê-las por aqui. Beleza? Show de bola? Joinha? Vamos nessa. Então você tá andando na rua de boa, vem o Noia, chega para você assim, qual é a influência da temperatura na solubilidade? O que você vai responder? Depende. E aí o Noia vai te deixar passar. Fechou? Bora nessa? Minha esposa está fazendo careta ali, com certeza, quando eu estou fazendo essas piadas. Vamos nessa. Seguindo, então. Então, qual é a relação do coeficiente de solubilidade com uma coisa chamada saturação? O que é isso, professor? Saturação tem a ver com a quantidade máxima de soluto que você consegue colocar no solvente e dissolver. Certo? Então, a gente tem 3 tipos de solução. A solução diluída ou insaturada, certo? Em que a quantidade de soluto ainda não alcançou o limite do coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura em um determinado solvente. Ou seja, você está colocando soluto e ele está dissolvendo. Você coloca mais um pouquinho, ele continua dissolvendo. Eu não estou mexendo na temperatura, tá? Nem na quantidade de solvente. Estou colocando mais um pouquinho, ele continua dissolvendo,
certo? Então, qualquer quantidade adicionada de soluto vai se solubilizar nesse tipo de solução, solução diluída ou insaturada. Tem várias concentrações, eu preciso saber essas concentrações, certo? Solução química saturada é a quantidade de soluto que atingiu a quantidade e o limite do seu coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura em um determinado solvente. Ou seja, eu coloquei a quantidade máxima de soluto que eu conseguia colocar naquela quantidade de solvente, naquela temperatura. Certo? Para aquele solvente, obviamente. Então, no momento que eu chego nessa solução chamada saturada, qualquer quantidade de soluto que eu colocar a mais vai precipitar. O que é precipitar? Ela vai aparecer no fundo, eu não vou conseguir misturar mais. Você vai dizer, ah, professor, estou botando ali o sal ali na minha água e agora o sal está ficando no fundo. Se o seu soluto for mais denso do que o solvente, ele vai para o fundo, ele abaixa, não é isso? Então, ele não vai dissolver mais também, ok? Então, qualquer quantidade adicionada de soluto vai precipitar e vai se apresentar numa fase separada da solução. Então, quando você vê lá o seu copinho, que você vai botando sal ali, por algum motivo você está botando sal no copo, e tem água nesse copo, e o sal está dissolvendo, você tem uma solução insaturada. A partir de um certo momento, você colocou mais sal, e o sal ficou lá embaixo, certo? Quantas fases você está vendo? Lembra das fases? Você está vendo agora 2 fases. Então, no momento em que você colocou o sal. Gente, eu tossi, mas foi porque eu engasguei com a água aqui, tá? No momento em que você colocou o sal e ele apareceu no fundo ali, é porque você alcançou uma solução saturada, certo? Aquele restante de sal ali que ficou no fundo não faz parte da solução. Agora vamos para um outro exemplo. Estou botando açúcar ali no meu suco, porque, sei lá por que eu estou botando açúcar no meu suco, porque eu quero a minha diabetes ali em dia. Então eu vou botando açúcar, botando açúcar, botando açúcar, botando açúcar, botando açúcar, e aí começa a ficar aquele restinho de açúcar lá embaixo. Esse restinho de açúcar não vai solubilizar mais, certo? Ou no café, ou no suco, enfim. Então, aquela sua solução que está ali, ela vai ser saturada, e o que está ali embaixo é uma outra fase, é o que precipitou. A gente chama na química de precipitado. Joia? E também tem a solução supersaturada. A solução supersaturada, ela é uma condição especial, ela não é estável, tá? Geralmente, ela vai acontecer em algumas condições especiais. Ela, então, é uma condição especial em que a quantidade de soluto ela é maior que o limite do coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura para um determinado solvente. Então, quando eu coloco a mais do que o coeficiente de solubilidade e mesmo assim eu tenho a solubilização. Isso vai acontecer geralmente quando eu aumento a temperatura da minha solução, certo? Coloco o meu soluto, faço a dissolução e depois eu vou abaixando a temperatura dela gradativamente. Se, por exemplo, esse soluto tiver uma solubilidade alta quando a temperatura aumenta, eu vou conseguir colocar uma quantidade muito grande de soluto. Depois eu vou baixando e se eu conseguir manter todas as situações necessárias ali, todas as condições necessárias, a minha solução ela permanece ali homogênea. Só que qualquer perturbação externa vai fazer com que aquilo ali precipite, com aquele soluto que você colocou a mais precipite. Como assim perturbação externa, professor? Se eu der um berro na frente da minha solução, pode ser? Pode. Se eu der um peteleco na solução, pode acontecer? Pode. Se voar um cabelo e cair na minha solução, isso quer dizer que minha condição de laboratório está péssima? Sim. Também pode acontecer a precipitação? Pode. A solução supersaturada ela é instável, certo? Qualquer perturbação vai fazer com que o soluto colocado a mais se precipite, tá bom? Bem, vamos seguir aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 10, 11 e 12 da página... os exercícios 10, 11 e 12 da página 38 do livro, certo? Eles são exercícios que vocês conseguem fazer aí tranquilamente. Na próxima aí a gente pode marcar uma aula só para corrigir eles. Lembrando que tem uma coisa interessante no livro, certo? Esse capítulo,
essa matéria, perdão, ela está no capítulo 2, começa na página 36. 36 e 37 e um pedacinho da 38. Então eu sugiro a leitura para vocês, tá bom? É bem tranquilo. E vocês vão ver que o livro usa o coeficiente de solubilidade em gramas de soluto por gramas de solvente. Por quê? Lembra, gente, que a gente falou de volume e viu que o volume varia com a temperatura? O volume de um líquido varia, o volume de alguma coisa, perdão, varia com a temperatura. Sólidos variam menos, líquidos vão variar mais ou menos e gases variam muito. Isso varia muito. Então, como o coeficiente de solubilidade está relacionado com a temperatura, se você mexe na temperatura, você também mexe no volume. Quando eu estou trabalhando com volumes muito grandes, a diferença não é lá tão importante. Agora, com volumes muito pequenos, isso pode acontecer, tá bom? E aqui tem um exercício de vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro de 2008. Provavelmente alguns de vocês estavam nascendo? Não, acho que vocês já tinham nascido, né? Mas vamos lá. A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em gramas, certo? É aproximadamente igual a... Aí tem 70, 140, 210, 480 e 700. Aí você fala, não, peraí, professor, você me mostrou tabela, agora você me mostra um gráfico? Gente, tabela é uma maneira de mostrar dados. Gráfico é outra. Eu vou agora mudar de tela. Vou colocar aqui no famoso Paint, que eu vou rabiscar, certo? Então, bora lá. Vamos seguir aqui. Olha só. O que é o tal do clorato de sódio que ele coloca aqui? Eita. Ei, pronto. O que é o clorato de sódio? É esse camarada aqui, ó. NaClO3. Ah, professor, mas eu não sabia. Calma, cara. Eu tô falando contigo. Vocês vão aprender nomenclatura, vocês vão aprender a parte de notação química também, certo? Ah, professor, calma. Vamos lá. Não, calma, brother. Não, professor, velho, você está em casa, você pode pausar o vídeo, você pode chorar, você pode tomar um banho, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aqui, então. A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em gramas é... Vamos analisar o que eu tenho. O que eu tenho no meu gráfico? No eixo Y, a solubilidade em gramas de soluto por 100 gramas de água. Ou seja, o coeficiente de solubilidade. O que eu tenho aqui embaixo? A temperatura. Então isso, na verdade, é a tabela de coeficiente de solubilidade? É a tabela de coeficiente de solubilidade. Se vocês quiserem, a gente cria ela aqui embaixo. Ah, mas eu estou com preguiça. Mas por vocês eu faço. Então vamos lá. Aqui em cima. Mas não vou fazer bonitinho não também. Aí já é demais, né? Aqui. Aqui. Eita ferro. Não, peraí, caceta. Oh, meu Deus. Peraí, eu não falei palavrão não, viu? Aqui. Até porque a diretora vai ver isso aqui. Não pode falar palavrão. Aqui. Ô, professor, você é besta aí, você podia ter feito, podia, velho. Podia ter feito um negócio diferente, vou fazer um negócio diferente aqui. Muito mais fácil até. Vamos lá, texto. Ah, professor, você podia abrir o Excel? Podia também. Por que você não vai abrir o Excel? Uma pergunta. Por que eu não vou abrir o Excel? Vou abrir o Excel. Ah, professor, porra, você é chato pra caramba. Não falei nada, não falei palavrão. Foi mal. Você é chato pra caramba. Calma, cara. Adianta um pouquinho o vídeo. Então, vamos lá. Então, coeficiente, aqui eu vou colocar temperatura, aqui eu vou colocar o coeficiente de solubilidade. Então, as temperaturas que eu tenho, tem ali 20, 30 graus Celsius, tá? 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, 60 graus Celsius, 70 graus Celsius. Então, temperatura em graus Celsius. Coeficiente de solubilidade em
gramas de solução por 100 gramas de água. Então vamos ver, quem que eu quero? O clorato de sódio, esse camarada aqui, ó, que eu vou rabiscar ele aqui de novo. Peraí, cadê? Eita ferro, não, peraí, aqui. Bora lá. Aqui, ó, tá vendo? NaClO3, certo? Vou botar aqui bonitinho, aqui em vermelho, aqui. Na, cadê? Peraí, aqui. NaClO3. Então vamos ver como é que tá, o que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade do clorato de sódio quando a temperatura aumenta. Vocês estão vendo que isso está, ó, 20, ele era menos do que 100 gramas. Então vou botar aqui aproximadamente uns 95 gramas. Ah, professor, não sei. Velho, tô chutando um valor aqui. Vamos botar aqui 95 gramas. É abaixo de 100, acima de 80. Não é isso? Não é isso que o gráfico está me mostrando aqui? É, professor. Então pronto. Então vamos lá. 30. 30, eu vou botar aqui 105. É acima de 100, abaixo de 120, né? 40. 40 está bem próximo ali do 120. Não é 120 ainda, mas vamos botar 120. 118, pronto, para a gente ficar mais bonitinho aqui. 50, ó, tá vendo ali que tá 125, vamos botar 125, tá acima de 120, abaixo de 140, não é isso? E 60? 60 está a 140 graus Celsius. Ou gramas de clorato de sódio por 100 gramas de água. Então você tá vendo? A 20 graus Celsius é 95, o CS. A 30, 105. A 40, 118. A 50, 125. A 60, 140. Ou seja, está aumentando. À medida que a temperatura aumenta, aumenta o coeficiente de solubilidade. Ah, professor, mas pô, não precisava ter feito essa tabela, dá para perceber. A linha está crescendo, a minha reta está crescendo nesse sentido. Então, no momento que aumenta a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Exatamente. É isso mesmo. Mas vocês deviam ter me avisado. Não, não tem como, né? Vocês estão vendo esse vídeo depois que eu gravei. Eu estou falando do passado para vocês. Olá! E vocês estão me xingando aqui, falando, bobão, do futuro. Beleza? Então vamos seguir aqui. Qual que é o valor? 140 gramas para cada 100 gramas de água. Então, ó, a 60 graus Celsius... a 60 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 140 gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Aí ele pergunta, mas eu não quero em 100 gramas de solvente. Eu quero em 500. Por isso que você não pode dizer, não, professor, então a resposta correta é a letra B. Não, não é a letra B. Porque eu estou pedindo para vocês em 500 gramas de solvente e não em 100 gramas de solvente. Lembra, a quantidade de solvente também influencia na quantidade de soluto que eu posso solubilizar ali. Então, se eu aumentar a quantidade de solvente em 2 vezes, eu não aumento a quantidade de soluto que eu posso colocar ali também em 2 vezes? Sim. Agora, 500 gramas de água são quantas vezes maior do que 100 gramas de água? 5, né, galera? Aqui. 5. Opa. Oh, gente. Se eu fizer aqui, vou tentar escrever aqui. Vamos tentar escrever. Ó. 100 gramas. Certo? Aliás, melhor. Vou fazer melhor. 500. Como é que eu descubro a proporção? Eu pego o maior e divido pelo menor. Então, 500 gramas dividido por 100 gramas dá quanto? 5. Então, essa é a proporção. Eu tenho que 500 gramas é 5 vezes maior do que 100 gramas. Então, se eu aumentei 5 vezes a quantidade de solvente, a quantidade de soluto também aumenta 5 vezes. Então, 140, que é a quantidade de soluto que eu dissolvo em
100 gramas de água a 60 graus Celsius vezes 5 dá igual a 700 gramas. Então a resposta correta é letra E, 700 gramas. Certo? Lembrando que não é 700, é 700. Certo? Grama no feminino é aquela grama que está ali no chão. Certo? Então vamos lá. Ó, vamos fazer aqui. Vocês não querem que vocês não acreditarem em mim, né? Vou fazer na calculadora para vocês acreditarem. Primeiro, 500 dividido por 100. Professor, essa não precisa, não é? É verdade, não precisa. 500 é 5, né? Então, 140 vezes 5 vai dar 700 gramas. Então, a resposta é a letra E. Beleza, gente? Tudo bem? Então, como é que eu vi esse exercício? Primeiramente, eu entendi o que ele estava pedindo para mim. O que ele estava pedindo para mim? Ele estava pedindo a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação, ou seja, a quantidade máxima que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de água, ou seja, o coeficiente de solubilidade. Você fala, professor, não sei o que é clorato de sódio ainda. Não tem problema. Mas quando vocês souberem a simbologia dos elementos, vocês vão ver que o único que tem o elemento sódio é esse composto aqui. Então, por exclusão, ele é o clorato de sódio. Ok? Beleza. Então, você vê que a solubilidade aumenta com a temperatura e você vê também que você tem aqui no seu gráfico a quantidade de soluto em 100 gramas de água e você quer em 500. Certo? Então, você tem que multiplicar pela proporção aqui no final, que no caso é 5. Ok, gente? Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom crepúsculo, uma boa alvorada e que uma boa vida para todos vocês. Bem, se o feedback disso aqui for positivo, feedback, tá, gente? Se vocês gostaram disso aqui, beleza, eu continuo gravando isso aqui. Se vocês acharam uma porcaria, eu vou então indicar outras videoaulas com gente que tem uma melhor experiência nesse negócio de videoaula. Isso aqui é a primeira videoaula que eu estou gravando, beleza? Mas tá tranquilão? Ou então não, ou então se eu quiser eu vou continuar fazendo e problema é de vocês porque eu faço o que eu quiser, tá certo? Beleza, galera? Então, ó, vocês vão ver, se vocês quiserem eu posso disponibilizar a apresentação de slides para vocês, beleza? E o que eu usei de referência? O livro de vocês. Usei alguns livros que eu tinha aqui também, usei algumas definições de internet. Lembrando, se for pesquisar na internet, tome cuidado com os links, certo? Lembra sempre que eu falei também, inclusive do vírus, que eu estou colocando várias coisas para vocês no Google Sala de Aula, tá? Preste atenção em quem está falando e o que essa pessoa está falando e como essa pessoa está falando sobre as coisas. Essa pessoa precisa sempre mostrar a referência, da onde ela tirou aquilo, com dados. A gente tem que ser científico, certo? Não podemos cair nas fake news, chamadas fake news, tá ok, gente? Só uma coisinha, lembrando, isso aqui não é uma aula, ok? Oficial, certo? O semestre letivo ele deve retornar. A gente ainda não sabe ao certo, a princípio no dia 5, mas a gente não sabe ao certo como vai ser, se vai ser via videoaula ou se vai ser presencial, ok? Provavelmente vai ser algo no sentido de videoaulas, tá bom? Como vocês já devem ter visto na imprensa, mas eu não sei te dizer sobre isso, ok? Ok, gente, cuidado ao sair de casa, só se for extremamente necessário. Pensem nos seus avós, pensem nos seus pais, pensem nas pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, às vezes até vocês, certo? A gente está vendo que a mortalidade do vírus ela não está seguindo só idosos. Aqui em Brasília, a gente está vendo uma quantidade grande de pessoas infectadas dentro de uma faixa etária mais baixa, certo? Normalmente a faixa etária dos pais de vocês entre 30 e 50 anos, né? A faixa etária aqui do professor também, certo? E a gente está vendo que isso não é uma brincadeira, não é algo simples, tá bom, gente? Então, com um pouquinho de esforço, as coisas vão melhorar. Saiam apenas se muito
necessário, né? Seus pais, se tiverem que trabalhar, se forem obrigados a trabalhar, aí tudo bem, é o que acontece, infelizmente é assim, mas, por favor, evitem ficar saindo de casa, evitem essas coisas, tá? Lembrando que, por enquanto, o isolamento está sendo a melhor solução. Assistam aí os vídeos que eu estou colocando para vocês, são de pessoas que são da área, e a partir daí vocês formam a opinião de vocês com base científica, tá? Opinião não pode sobrepor o fato científico. Tá bom, gente? Uma boa noite, agora que eu estou gravando é noite, mas se você está vendo de dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa o que quer que seja. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.